É aquele sextou, né, Pedro? Super sextou. A gente gosta desse assunto. Vamos falar de cinema com Pedro Duran, também com a Isabel Mega. Aquele olhar para o cinema latino-americano, que dá sinais de recuperação. Tem um motivo bem claro para isso? O Oscar está relacionado a essa alta? Também, Carol, claro que está relacionado. Dá bom dia para a Isabel, que eu não tinha encontrado ainda. Estou abrindo aqui para ver quais são as atrações previstas para o cinema nesse final de semana. Nesse fim de semana eu sei que tem Minecraft. Minecraft, quem é mãe já sabe. É mãe de menino aí, ó. Minecraft, meninos e meninas, né? Pink Floyd, tem o Branca de Neve, que também está movimentando bastante o cinema para quem vai ao cinema com a família, Presença, The Chosen, Um Dia Daqueles, tem bastante coisa. E já fica aqui o convite para as pessoas ajudarem a contribuir, inclusive com o cinema brasileiro, né? Que tem nos dado tanto orgulho, a gente trouxe a primeira estatueta para casa. Pois bem, essa semana a gente teve a CinemaCon lá em Las Vegas, discutindo as atualizações, os avanços do mundo do cinema, de como o mercado está reagindo, especialmente depois da pandemia do coronavírus. O cinema foi uma das áreas mais afetadas do ponto de vista de arrecadação e do ponto de vista de produção. Tanto que, quando você conversa com quem é dessa área e trabalha no cinema, eles colocam um marco na pandemia do coronavírus e separam as produções feitas antes e depois dessas restrições impostas pela comunidade. Porque afetou tudo, né? Exibição, produção também das obras. Exato. E aí, Carol, o que acontece? Lá na CinemaCon, a gente teve uma participação importante dos atores brasileiros que fizeram a divulgação de dados relacionados ao mercado nacional e internacional. Um deles foi o Valmir Fernandes, que é CEO da Cinemark. Ele apresentou uma pesquisa, que eu vou pedir licença para a Isabel para projetar na tela, que mostra os dados do cinema latino-americano e a gente consegue perceber que ele desponta em relação ao cinema global no que diz respeito à recuperação das bilheterias. Isso aqui é quanto hoje do que se vende de ingressos é o que a gente vendia antes da pandemia. Então, no mundo todo, os ingressos vendidos hoje representam 72% daqueles que eram vendidos antes da pandemia. Os hábitos de consumo mudaram, os streamings têm uma forte motivação para que esse número seja diferente hoje, mas a gente conseguiu avançar e ter uma recuperação importante. No cenário doméstico nos Estados Unidos, 76,9%. No cenário internacional como um todo, 70,8%. Aí excluindo os Estados Unidos dessa conta. No caso da China, uma recuperação menor, 66,4%. E aí, Carol, olha só a América Latina, 77,4%. Por que a América Latina é importante? Porque a gente, quando fala de América Latina, fala especialmente de Brasil, Argentina, grandes produtores de cinema que estão aqui no nosso continente e que ajudaram a fazer com que esse hábito da ida ao cinema continuasse pungente na população. Sobre isso, aliás, a Marília Marton, que é a secretária de Cultura do governo do estado de São Paulo, conversou com a gente e explicou que, para que esses números pudessem ser realidade, os vários governos municipais, estaduais, federais, têm feito investimentos para impulsionar a indústria do cinema. Aqui em São Paulo não é diferente, o estado de São Paulo tem uma agenda lotada de viagens para vários lugares do mundo, onde leva os nossos títulos e leva a nossa marca para poder mostrar o cinema brasileiro para o mundo. Vamos ver então o que disse a secretária de Cultura do estado de São Paulo. E, em especial, o Estado de São Paulo tem feito um trabalho de promoção, de valorização, de formação para essa cadeia produtiva que gera bilhões de reais, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. A gente tem vários exemplos acontecendo. A Coreia, que nos últimos 20 anos explodiu no cinema, a China, que vem ampliando, a própria Rússia criando um dos maiores centros cenográficos do mundo e, obviamente, a gente não poderia ficar para trás. Então, o Brasil também com uma determinação lá através do Estado de São Paulo para que a gente possa potencializar ainda mais esse setor. Pois é, Carol. Você viu aí como ela mostra que o mundo todo está fazendo o mesmo movimento, né? São as várias frentes abertas, né, Pedro? Também poder público inserido nessa discussão cultural, Isabel Mega, e a própria indústria do cinema. Quando eu trouxe aqui o questionamento para o Duran, se o Oscar, ele puxa, de fato, o bom desempenho nas salas de exibição, basta a gente lembrar o fenômeno que aconteceu aqui, né? Ainda estou aqui, todo mundo correndo para o cinema para acompanhar o trabalho.
E muita gente voltando ao cinema, já assistiu, mas quer voltar, foi motivado também pelo efeito do Oscar, Carol, quer levar alguém que não viu, é um filme que as pessoas de fato estão assistindo mais de uma vez, né? É um momento de recuperação do nosso cinema, um momento que é bastante celebrado, por exemplo, pela Ancine, que compartilhou com a gente alguns dados para a gente entender, né, essa linha histórica dos últimos anos em relação ao nosso cinema. Vamos colocar aqui na tela, Carol, a gente tem duas artes que Pedro Duran, eu e nossa Mariana Gouveia preparamos aqui para vocês. Em primeiro momento, os lançamentos do cinema no Brasil de 2014 para cá. Vocês conferem aí, né, na linha de cima, total de filmes exibidos, embaixo os filmes brasileiros. E com este recorte da pandemia bem no meio do caminho, simbolizando, né, uma queda vertiginosa na produção e é claro que as pessoas também não tinham como ir até as salas de cinema no momento da pandemia. Então, observa comigo, ali em 2014, a gente tinha 393 exibições de filmes no total, filmes brasileiros 114. 2015 vai aumentando um pouquinho, vai seguindo nessa toada, tanto na linha de filmes exibidos no total, nacionais e internacionais, quanto de filmes brasileiros. E aí a gente chega em 2020 com esse cenário de queda vertiginosa. Olha só, de 2019 para 2025, essa queda de 452 títulos para 174. Na indústria nacional, uma queda de 169 títulos para 59. E aí a gente vai se recuperando aos pouquinhos, bem nesse quadradinho que está simbolizando a pandemia do coronavírus, né? 2021 melhorou um pouquinho, 2022 mais um pouquinho, e aí sim, fora do período oficial da pandemia, 2023 e 2024 já com essa reação crescendo, né? E o nosso cinema brasileiro vai ajudando a puxar esses índices para cima. Vamos pegar ali 2023, 161 filmes brasileiros, 24, 197. O compilado parcial deste ano de 2025, já 46 títulos, com muitas expectativas. A gente teve no início deste ano exibições ali de filmes infantis, Chico Bento sendo bastante celebrado, O Alto da Compadecida 2 e, é claro, os efeitos ainda do nosso Ainda Estou Aqui, Carol. Isso também se materializa em, óbvio, trazer esse público para as salas de cinema. É aí que a gente entra na nossa segunda arte para compartilhar aqui com quem está acompanhando com a gente este panorama de reação do cinema brasileiro. Olha só lá em 2014 como era, né? Um público ali no total de 115 milhões para filmes brasileiros ou não. O cinema brasileiro correspondia a 19 milhões, ali uma faixa de 12%, né? E isso vai oscilando, né? A gente tem ali, de fato, alguns anos que você consegue melhorar essa faixa, alguns anos que você não consegue melhorar tanto assim. Então, de 2015 a 2019, foi esse comportamento meio oscilatório ali em relação ao percentual dos filmes brasileiros, mas que corresponde também a essa oscilação do público total, se vocês forem percebendo, né? Vamos pegar, por exemplo, 2015, 173 milhões. Ali, 2018, cai um pouquinho, 163 milhões. 2019, volta a reagir um pouquinho, 177 milhões. E vem de novo o efeito desse quadradinho vermelho aí que a gente colocou para simbolizar a pandemia do coronavírus, né? A queda é extremamente expressiva, as pessoas não estavam indo aos cinemas, por óbvio, foi uma atividade extremamente afetada. A gente teve a invenção dos drive-ins, que foi muito legal aqui em Brasília. Aliás, uma curiosidade, a gente tem o Cine Drive-In mais antigo da América Latina. Ele é um sobrevivente, é um queridinho do público de Brasília. Ele sempre existiu, continua existindo, independente de pandemia, e de fato é um pontinho fora ali, porque a gente viu a expansão desses cinemas durante a pandemia e alguns, infelizmente, acabaram fechando. Mas esses dados vão trazendo para a gente um pouco desse potencial também de reação, trazendo mais público para as salas de cinema. Hoje a gente tem, neste ano de 2025, portanto, compilado 27 milhões de brasileiros indo às salas de cinema,
para ver filmes nacionais, 7 milhões. Então, o efeito Oscar ajuda a trazer mais holofotes, com toda certeza. Eu gostaria de estar fazendo mais parte dessa estatística. Para mim não tá dando muito, eu não sei como é que tá para vocês. E eu tenho um filme que eu quero muito assistir. Qual? Que é o documentário do Bituca, Milton que Nascimento. retrata aí a última turnê, né, a última sessão de música do Milton Nascimento. Tá na minha lista, ainda não consegui. Quem sabe esse fim de semana de folga. Vai contribuir aí com a estatística. E você, Pedro Duran? Quero contribuir. E não só com a estatística, mas com a cultura mineira, né? Isabel Mega claro. Puxando pro lado dela, né? puxando a sardinha para o pão de queijo. Cada um no seu terreno ali. Pedro Duran, mas foi o show mais lindo que eu já vi na minha vida, no Mineirão, em novembro de 2022. Foi uma coisa linda, então estou ali curiosíssima para ver o bastidor dessa turnê. Vou fazer meu merchan aqui para Milton Nascimento mesmo, porque ele merece, viu? Eu amo o Milton Nascimento, mas vou te levar para um show lindo também, que é o da Luísa Sonza. Aí você vai ver. Cada um puxando pro seu terreno, é isso. Fomos para Minas, agora a Luísa Sonza. Mas é verdade. Ô, Carol, é importante, a gente tem vários cinéfilos aqui na CNN, né? Um deles é o Daniel Pereira, nosso editor-chefe do Live CNN, que vasculha os títulos mais inusitados nos cinemas, mais alternativos da cidade de São Paulo, para poder acompanhar cada um desses títulos. Mas o que a gente percebe, acho que a Isabel resumiu bem aqui, é que a gente talvez não tenha conseguido ainda, em termos de bilheteria, alcançar o patamar mais alto que a gente já teve historicamente no cinema, no Brasil e no mundo. Mas não estamos parados e não estamos caindo, ao contrário, estamos subindo. E principalmente quando a gente olha para a produção, que foi o número que a Isabel trouxe para a gente, da produção de obras aqui no Brasil, a gente está inclusive superando o patamar pré-pandemia. Exatamente. Então, um fator é a bilheteria. A bilheteria está aumentando, não alcançou o nível pré-pandemia, mas está se recuperando. O outro fator é a produção nacional. Essa alcança índices que talvez nunca tenha alcançado antes. E isso nos dá orgulho e mostra como esse setor fortalece a nossa economia. Que a gente siga brilhando, inclusive lá fora. Pedro Duran e Isabel Mega, obrigada, hein?